Quantas vezes Deus pode perdoar? Essa é uma pergunta muito comum que eu já me fiz e acredito que você também já tenha se feito. Porque nós precisamos aqui concordar entre nós que a gente erra bastante, peca bastante. E por vezes a gente pode pensar que a paciência de Deus é comparada à nossa paciência. E essa não é uma pergunta, eu diria, louca. Até porque o próprio apóstolo Pedro, enquanto discípulo de Jesus, fez essa pergunta para ele. E essa pergunta está feita por Pedro e narrada lá em Mateus, no capítulo 18. Quando Pedro chega até Jesus e pergunta: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Pedro estava querendo entender qual é o limite. Será que existe limite para perdão? Será que, chegado a algum momento, nós não devemos mais perdoar? E a resposta objetiva de Jesus para Pedro foi: Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7. E talvez você já esteja aí com a calculadora calculando 70 vezes 7 dá quanto? E a grande verdade é que Jesus não estava querendo estabelecer um limite objetivo, mas Jesus estava querendo estabelecer um limite emocional, espiritual, intangível, porque inclusive ele usa números ali relacionados com o número da perfeição. Portanto, Jesus estava querendo falar para Pedro que ele deveria perdoar sempre, nunca desanimar, sempre perdoar. E aí, depois de Jesus ter respondido objetivamente, ele conta uma história para Pedro. E a história narra um servo que tinha um patrão, que ele devia muito a esse patrão. E aí, então, ele pediu e clamou por misericórdia e perdão da sua dívida para esse patrão, e o patrão decidiu perdoar. Então, esse servo tinha um conservo. Tá entendendo aqui a linha, né? O servo pede perdão pro patrão. Esse servo tinha um conservo. E aí o conservo chega pro servo. E ele tinha uma dívida muito menor. E aí ele pede perdão pro servo do patrão em relação à dívida que ele tinha. E adivinha o que acontece? O servo não perdoa a dívida do seu conservo. E o patrão, que representa nessa parábola o próprio Deus, ouve falar de que o servo dele que havia sido perdoado negou o perdão para o conservo. Então, o patrão retira o perdão e o lança na prisão até que ele pague o último centavo da dívida. Portanto, o que Deus está querendo estabelecer ali para nós de modo muito claro é que o limite do perdão dele para nós está relacionado também na nossa generosidade de perdoar. Se nós deixamos de perdoar, também deixamos de receber perdão. Porque, na verdade, se deixarmos de perdoar, nós confirmamos que não entendemos o perdão de Deus e, portanto, não o recebemos de fato. Portanto, tudo aquilo ali que Pedro está perguntando para Jesus chega a algumas conclusões muito óbvias. Primeiro, devemos perdoar sempre, ok? Segundo, o limite do perdão de Deus a nós está relacionado também com a nossa entrega e capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Por isso que Jesus mesmo vai nos ensinar no Sermão da Montanha, quando ele fala sobre a oração, de que devemos orar ao Pai, dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como temos perdoado a quem tem nos ofendido. Assim sendo, o limite do perdão de Deus ele é bem grande. Ele está disposto a nos perdoar 70 vezes 7. Mas esse limite do perdão de Deus está atrelado também à nossa resposta a esse perdão, perdoando os outros. Agora, algo que você deve saber é que, ainda que Jesus tenha usado uma numerologia que aponta para um número muito grande, esse número ainda é um número tangível. Ou seja, ainda que Deus tenha longanimidade, ainda que Deus tenha paciência, ainda que Deus tenha misericórdia, é importante que saibamos que existe um limite final do perdão de Deus. E isso está relacionado
com o fato de nos arrependermos, confessarmos nossos pecados a Deus, pedirmos perdão a Ele, e então seremos perdoados. Caso contrário, não temos perdão. Então, responder de maneira objetiva, quantas vezes Deus perdoa? Deus perdoa, a gente poderia responder dessa forma: muitas vezes. O quantas vezes forem necessárias, desde que haja arrependimento. Porém, Deus não perdoa aqueles que não perdoam. Se você foi alvo do perdão de Deus, existe uma responsabilidade agora de perdoar. E o perdão de Deus, ele está estendido a todo aquele que se arrepende, enquanto houver possibilidade. Porque existe um dia marcado na agenda de Deus, que ele voltará para buscar aqueles que se arrependeram, aqueles que pediram perdão, que confessaram seus pecados e por isso foram salvos por meio da graça de Deus. E aí, curtiu esse vídeo de perguntas e respostas? Se curtiu, deixa o teu like, comenta muito aqui, mande mais perguntas para que eu possa responder e não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o próximo!